Bom, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de trabalhar nos primeiros versículos do capítulo 13. Na sequência do nosso trabalho, nós faremos a leitura desses versículos iniciais, sem necessariamente desafios a eles, e seguiremos um pouco um trabalho que nos permite identificar o comportamento nosso. Iniciando o capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul. Ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata, em ouro, em seus duas jornadas, do sul até Betel, até o lugar onde o príncipe era serpente entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que antes tinha, que Davi tinha feito, e Abrão invocou e disse o nome do Senhor. E também Ló ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade da terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Nós fazemos trabalho até esse ponto. Então, na sequência, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Venha, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda desregada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e amou os tempos até Sodoma. Vamos ficar aqui, não estamos. Que é o versículo 2. É um tanto bom, né? Vocês acham bom ler o resto todo? Tá bom? Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então nós temos o primeiro movimento desse retorno, a situação estabelecendo as relacionadas das possibilidades de cada coisa. Abrão, com todos os seus conquistas, nós trabalhamos. E nós também, com suas conquistas. Todas elas envolvendo possibilidades amplas. No caso, como estamos bem, nós teríamos em Abrão gado, prata e ouro. Em Ló nós temos rebanhos, vacas, e tendas. Nós conhecemos os aspectos materiais que envolviam as possibilidades regimentadas ao longo, o movimento implementado por eles contra o Egito, estabelecendo que em qualquer fim nós temos possibilidade de adquirir novas conquistas, em qualquer fim, independentemente desse filho ser ou não a nossa morada. Aprendemos com os outros, nós aprendemos também com aquilo que é
totalmente distante dos nossos amores. Isso cria para nós a possibilidade de chegar. Ló também cresceu na sua experiência no Egito. O Egito foi para ele um plano de ação muito efetivo. Criou um filho, filho de Ló, no Egito. Isso mais tarde, claro, quando elege o caminho. Aqui nós observamos o lugar que ele escolheu. Ele escolheu as campinas do Jordão, e era toda irrigada antes do Senhor. E diziam que ele faz uma referência àquilo que ele conhecia, né? Aquilo que ele conhecia, que era semelhante o jardim do Senhor com a terra do Egito. Então nós buscamos aquilo que nós conhecemos. Buscamos aquilo que conhecemos. Foi isso que Ló estabeleceu como escolha. O que era importante, ter tendas, vacas e rebanhos. Tudo aquilo que reflete um plano de necessidade bem primária. O atendimento da moradia, nós pensamos na terra como moradia, nós podemos pensar nas vacas uma possibilidade alimentar, e poderíamos, além disso, pensar nos rebanhos como as possibilidades de crescimento futuro. Aquilo que gera uma produtividade e um crescimento material. Seria uma ideia a partir do entendimento desses aspectos conquistados por Ló. Poderíamos fazer outras abordagens em relação a essas conquistas. Tenda, e não a tenda. Abraão define qual é a sua tenda. Aquela tenda na qual ele estabeleceu um templo para que ele pudesse invocar o Senhor. A sua morada era uma morada que tinha um objetivo, a comunhão com Deus, a comunhão com aquele Deus único. No caso, percebendo a dinâmica de Ló, ele cria um espaço abrangente, tenda. Se nós pensarmos a tenda como tenda, aí nós teríamos nelas as possibilidades múltiplas de conexão. Então nós poderíamos pensar uma relação com várias referências divinas. Então, hoje eu rezo para Maria, amanhã eu rezo para viver de Deus, depois de amanhã eu faço contato com a Maria. Então nós vamos estabelecendo sempre. Quando na verdade todos esses componentes retratam a nossa necessidade de uma proximidade muito grande com o divino através de seus emissários, que foi o formamento do politeísmo. Então, o politeísmo nada mais foi que isso. Conexão com os intermediários do divino que criavam a possibilidade do germinar da religiosidade na intimidade. Então, Ló tem toda uma sintonia, toda uma intimidade com o processo indígena do Egito. E quanto mais jovem o espírito, aí nós poderíamos, isso é claro para nós, quanto mais jovem o espírito, mais ele assimila aquilo que existe. Por isso a importância da infância, como um momento oportuno para a semeadura de valores novos. Por isso, a necessidade da exemplificação para que no plano sensorial haja uma assimilação de valores que pode demorar muito, talvez nem nessa reencarnação, nessa reencarnação futura, e poder eliminar e se manifestar como conquista. Então nós temos aqui um retrato nítido. Como Ló, que era jovem, esse filho, que era o sobrinho filho, né? Nós já comentamos isso, na verdade, era um filho adotivo, né?
por um grande período. E esse filho adotivo, que não tinha uma relação genuína, direta, com os propósitos de Abraão, então nós falamos assim, ele não é o filho direto de Abraão. Ele não é a condição do Abraão amanhã, mas sim um plano de relacionamento, de alguém que está junto com uma outra entidade, com uma outra dinâmica, com uma outra linhagem de crescimento, definindo Satanás no Egito. E é esse que cria aquilo que nós comentamos na semana passada, os desafios da convivência. Desafios que foram estabelecidos de forma clara e não tinha a terra, não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque sua fazenda era muita. Então, juntos, não havia possibilidade. E aqui fica claro para nós dois fundamentos distintos, dois pilares, dois encaminhamentos. E aqui sim nós temos a relação com o outro. E essa relação começa no momento que nós iniciamos a leitura do 7º. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Então qual que foi o problema? Contenda. Entre quem? Então passando os dois. E aqui nós temos pastores. Eles cuidam do rebanho, não é? Vamos colocar isso para que nós funcionemos do pastor. Cuidar? Então, guiar. Cenário que o pastor faz. Alimentar. Vigiar. Proteger. O que mais? O que foi que Jesus pediu da cruz? Para apacentar. Como apacentar? O que vocês acham do que foi escrito aqui como funções do pastor e o que eles estavam vivendo? Eles estavam trabalhando no plano da contenda. Contenda. Então vejam bem. Eles estavam vivendo numa condição diametralmente oposta àquela que deveria ser a sua função. É nesse momento que nós percebemos a impossibilidade de viver juntos. Porque o nosso desafio de viver juntos é viver nesses padrões aqui de cuidado, de criança, de alimento, de vigilância, de proteção, de guardar, apacentar tudo aquilo que surge de novo na nossa estrutura mais profunda. E não vigiar, contender. O que é contenda? Sem contenda. Então a contenda tem que ser eliminada. O que precisamos entender o que é contenda? O que é contenda para nós? Dividir é fofoca. Disputa. Dividir é do ser. Quem disse? É isso?
Ou disse que me disse? Disse que me disse. O que mais? Descome. Enfrentamento. Suplica. Ah, não disse, não é? Essa. O que mais? Briga. Briga mais que o que mais? É o legítimo fazer inferno, né? Está fazendo inferno, né? Hã? Dor é a redução da contenda, não é? Contenda não leva dor, não leva? Então vamos colocar aqui dizer, né? Dor, sofrimento, inveja, né? Ciúme. O que mais? Revolta. A gente entende por que Paulo sugeriu, né? Tem compreensão, né? Quando nós começamos a estabelecer contendas, disputa, descrever, discórdia, enfrentamento, briga, conflito, nós estamos no caminho contrário ao desafio da nossa existência. Se nosso desafio existencial, qual é? Viver? É? O nosso desafio é conviver. Conviver e melhorar, mas conviver ao não acabou. Conviver, mas conviver bem, né? Conviver num plano de respeito, de compreensão e de crescimento. E não conviver. Então, aqui nós temos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. De todas as palavras colocadas aqui, uma, pelo menos, está ali salta, que é a primeira que vocês colocaram, a disputa. A disputa que está na raiz de todos os conflitos na terra. Onde que começam as dificuldades no lar? Quem vai tomar banho primeiro? Quando só tem um banheiro? Os filhos, quando dois elegem um pedaço de frango, tá? Como o mais gostoso. Então os conflitos eles começam nas coisas pequenas. Nas coisas pequenas. Muito pequenas. E assim, aqueles que deveriam apresentar e gerar a paz, eles estavam criando um comportamento cópia e coração, não é? Concórdia fala agir com o coração. E a discórdia que eles estavam agindo sem o coração. Sem amor. Sem fraternidade. Querer que prevalecesse os seus interesses. Não havia uma conjugação de interesses. Colocarmos
aqui como consequência do egoísmo, talvez nós pudéssemos inverter e entender que alguns desses elementos estão na raiz da contenda. Qual que é? Pode ver. Exatamente o tempo, não sei. E a terra não foi sustentada para que habitassem juntos, porque eram únicos de Deus. Seria uma terra? Não pode. Por conta de necessidade. E por conta de necessidade. Tá? Por causa do ouro, da prata e do gado. Só, quando eles eram pastores, eles não tinham nenhuma dimensão do que era a prata e o ouro já não. Eles estavam ainda nessa primeira fase das conquistas e das disputas, daquilo que nós começamos, do desdobramento das conquistas e dos bens, que estão transmutados em valores de outra ordem. Eles ainda estavam nos planos muito horizontais. Esses bens, que nós poderíamos dizer que bens são esses que nós estamos disputando, se nos colocássemos na posição de pastores. E vejam bem, eles eram donos do gado, dos rebanhos? Não, eles nem eram donos, eles eram pastores. O que nós somos? Nós, humanidade, nós somos os donos dos bens ou nós somos pastores dos bens do Pai? Nós somos pastores dos bens do Pai. E eles estão começando a disputar. Não, o limite tem que ser aqui. Aí nós vamos dizer isso, o limite tem que ser aqui. E aí nós voltamos àquela situação lá de trás, quando começa a surgir dificuldades com as vidas. A delimitação dos bens. Querer partes melhores para os meus. Aí nós chegamos de novo naquela situação. E hoje eu trouxe uma liçãozinha que acho que é bem a propósito de definir um bem diferente. Que não é um bem gasto, não é um bem rebanho. Mas é um bem que hoje tem sido um grande desafio. Se nós observar, qual tem sido a grande luta da atualidade, por que as pessoas têm lutado mais na atualidade, ou contendido mais na atualidade? Pelos bens materiais? Mas será que é só isso? Que outras contendas surgem? Os bens e outros. Quê? Gente. Política, religião. Tá, não, nós estamos querendo dizer o que seria o tamanho da ambição? Segurança? Poder. Poder. Vocês já viram? A disputa de poder? A questão do poder. A pessoa vira e fala, vira para você, você chega numa formatura e atrasou um minuto. Aí eu percebi e falei, finalmente também. O quê? O que foi, gente? Você está vendo por quê? Isso é disciplina? Ou será que é uma velhinha que está subindo a escada devagarzinho, com dificuldade, veio do interior e o táxi não conseguiu parar na porta e tem 1 minuto? Aí o conselho fala assim, já passou o período de andar. Será que é disciplina? Ou é justiça falta de escola? Então nós podemos trabalhar, né? O que isso seria? Porque foi muito claro, misericórdia quero e não sacrifício. E muitas vezes apoiados em valores que nos parecem claros, justos e precisos, nós estamos simplesmente lutando pelo poder e definindo o seguinte, quem manda aqui sou eu. Então nós buscamos aqui a lenda do poder descrita por Imóvel. E ele diz o seguinte, a Assembleia Familiar
comentava a difícil situação dos espíritos revoltados que se habituam ao azedume crônico por vasta fieira de encarnações sucessivas, quando João, experimentado instrutor de cristãos desencarnados nas regiões da Bulgária, contou entre sensato e otimista. Temos nós antiga lenda que adaptarei ao nosso assunto para a devida meditação. O objetivo aqui é meditarmos acerca deste tópico. Dizem que Deus, quando começou a repartir os dons da vida, dons da vida, dons da vida. Entre os primeiros homens, os primeiros grandes agrupamentos humanos constituídos na Terra, decretou fosse concedido aos bons o poder soberano. Informados de que o Supremo Senhor estava fazendo concessões, os corajosos acudiram ao prestado a divina presença, solicitando o sinal que lhe queria adjudicar. Que desejais, filho de Deus? Indagou o Eterno. Senhor, queremos o poder soberano. Essa atribuição, explicou todo misericordioso, já concediu aos bons. Eles unicamente conseguirão governar o reino dos corações, o território vivo do Espírito, onde se exerce o verdadeiro poder. Vou repetir, tá? Vou repetir. Essa atribuição já concedi aos bons. Eles unicamente conseguirão governar o reino dos corações, o território vivo do Espírito, onde se exerce o poder verdadeiro. Ah, Senhor, e nós? O que será de nós, os que dispomos de suficiente ousadia para comandar os espíritos existentes e transformados? Não posso revogar uma ordem que expediu do Senhor em você. Entretanto, se não vos posso confiar o poder soberano, concedo-vos um encargo dos mais importantes, a autoridade e de impacto. Espalhou-se a notícia e vieram os intelectuais ao plano céu. O Todo-Poderoso inquiriu quanto ao propósito dos visitantes e a resposta não se fez esperar. Senhor, aspiramos à posse do poder soberano. Impossível. Essa prerrogativa foi concedida aos bons. Só eles lograrão renovar as outras criaturas em meu nome. E por que os intelectuais perguntassem respeitosamente com que recurso lhe seria lícito operar, desenvolvedores do domínio da ciência? Desde então, havia os habilidosos, com vasta representação, surgiram diante do Pai e, como fossem questionados quanto ao que pretendiam, responderam veementemente: Senhor, suplicamos nós o poder soberano. O Todo-Bondoso relacionou a impossibilidade de atender, mas deu-lhes o engenho. Depois acorreram os imaginosos ao sagrado recinto e esclarecendo contaram para eles com a mesma cobiçada atribuição, ou seja, o poder soberano. O todo amoroso respondeu pela negativa afetuosa. No entanto, brindou-lhes com a luz da arte. Logo após, os devotados chegaram ao augusto cenáculo e rogaram igualmente que lhes conferisse a faculdade do mando e recolheram a mesma recusa em termos de extremado carinho. Contudo, o todo misericordioso otorgou-lhes o talento bendito do trabalho. Em seguida, os revoltados, que não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida, os problemas e os defeitos que Deus sanaria com o apoio do tempo, de modo a não ferir os interesses dos filhos mais ignorantes e mais fracos, compareceram perante o Supremo Doador de todas as bênçãos e, em vista de se mostrarem com agressiva atitude, a voz do Pai se fez mais outra a perguntar: que desejais, filho de Deus?
Os revoltados retrucaram duramente: Senhor, exigimos para nós o poder supremo. Isso pertence aos bons Jesus do Estado, pois somente aqueles que dispõem de suficiente abnegação para esquecer os agravos que se lhes passam prosseguindo infatigáveis no curso do bem aos semelhantes, guardarão consigo o poder de governar os corações. No entanto, meus filhos, tinham outros dons para conceder. Antes, porém, que o Supremo Senhor terminasse, os ouvintes gritaram intempestivamente: não aceitamos outra coisa que não seja o poder soberano. Queremos dominar. Fora do poder, o resto é miséria. O onipotente citou cada um dos circunstantes, tomado de compaixão, e declarou sem alterar: então, meus filhos, em todo o tempo que estiverdes na condição de revoltados, tereis convosco a miséria. E desde essa região me matou o autor, que é João de Cortichana. Todo o espírito, enquanto revelado, não tem para si, senão o azedume da queixa e a penúria do coração. Todo o espírito, enquanto revoltado, não tem para si, senão o azedume da queixa e a penúria do coração. Ouvi a lenda, retiro o ensinamento que me toca e ofereço a peça aos companheiros reencarnados na terra, que porventura estejam ainda inutilmente revoltados, quantos têm sido e já não quero mais ser. Tá certo? Tanto quanto têm sido e já não quero mais ser. Então nós observamos que na contenda existia revolta, gente. Queriam dominar e não pastorear. Queriam definir aquilo que era o poder do uso dos lugares. E nós observamos que a terra era para ser compartilhada com aqueles que já eram os donos da terra. Você lembra que nós vemos isso antes? Que foi um grande desafio quando Abraão chegou lá e lá encontrou os cananeus. Os cananeus eram os donos da terra, eram aqueles que estavam na terra. Quando ele chegou ali, ele falou assim: nem que o Senhor me prometeu essa terra, uma terra que já tem dono. Foi nesse momento do questionamento, da dúvida, que ele foi para a sua tenda e na sua tenda ele fez um altar ao Senhor, como se fosse assim: meu Deus, não entender não, né? Como que é isso? Que terra é essa que o Senhor me prometeu que já tem dono? Então nós observamos nessa linha do poder qual teria sido efetivamente a terra prometida, Abraão. Essa terra dos corações que foi tão bem trabalhada, que só os bons, conseguem. O livro chama-se Dante da Vida e o capítulo é o de número 9. A lenda do poder, tá? A lenda do poder. Vejam bem, eles unicamente conseguiram governar o reino dos corações, os territórios vivos do Espírito, onde se exerce o verdadeiro poder. Olha a resposta para nós aqui, gente. Que terra prometida foi essa, Abraão? A terra é essa. Governar o reino dos corações. O território vivo do Espírito, onde se exerce o verdadeiro poder. Então o desafio era esse. E Abraão assiminou e viveu e conviveu com os cananeus nesse primeiro momento. Nesse retorno, ele encontra não apenas os cananeus, mas os ferezeus, que habitavam então na terra.
E nós, com certeza, toda vez que retomamos um ambiente, nós vamos encontrar no movimento natural da existência outros elementos que estão acoplados ou que se ajuntam ao grupo que nós deixamos. Imaginemos a situação dos exilados da caverna, certo? Imaginemos que nós fôssemos exilados dessa região. E que nós pudéssemos fazer esse movimento de retorno que Abraão fez. Voltarmos para aquele ponto onde nós tivemos a chance de construir a nossa tenda e invocarmos o Senhor. Nós vamos chegar lá e vamos encontrar um ambiente igualzinho. Outros povos chegaram lá pelas vias naturais. O que aconteceu com André Luiz quando ele voltou na terra visitando o seu lar? Que na verdade o lar terreno dele poderia ser visto como uma tenda para ele. Não poderia ser visto? Uma das suas tendas, um povo de segurança para ele, não é? Uma referência. E quando ele chegou, ele encontrou cananeus e israelitas habitando aquela casa. Porque eram aqueles conhecidos, mas com outras conquistas e com outras revelações. Não foi isso que aconteceu? Então o desafio é muito grande. Por isso que, ao revoltar-nos diante da situação, nós queremos exigir que seja dessa forma, o resultado será né? A miséria. O que nos vê, né? A miséria interior. A miséria interior muito pesada, que se expressa no azedume da queixa e a penúria do coração. Porque o coração fica vazio. Penúria, carência total do coração. Está faltando tudo no coração. E o azedume da queixa. Então nós podemos ficar unicamente lamentando aquilo que nós não conseguimos, o poder soberano, porque eles queriam o quê? Eles queriam dominar, queriam cuidar, guiar, alimentar, não, eles foram claros, eles queriam dominar. Então aqui nós temos a diferença entre aquele que vive na condição de pastor que deve apacentar, cuidando no apacentar que permite o desdobramento de todos esses verbos que foram listados no quadro, e o domínio. E o domínio não é a virtude. O domínio não é a virtude. O poder supremo, esse seria o ponto final, o grande prêmio, vamos colocar assim, daqueles que elegeram o caminho do bem. O grande prêmio é o poder supremo. Mas antes de alcançarmos o grande prêmio, esse estado de condição saudável da intimidade do nosso ser, no território do Espírito, nós teremos uma série de possibilidades que foram demonstradas aqui, como autoridade, como ciência, como engenho, como arte, como trabalho. Então nós temos esses todos aqui, né? Autoridade, ciência, engenho, arte e trabalho. 5 elementos importantíssimos, como expressão de virtudes a serem vivenciadas até que nós pudéssemos trabalhar a conquista de toda a abrangência e sim pudéssemos ser catalogados como filhos de Deus. Dizem que no Antigo Egito não é a expressão
das necessidades primárias, mas dentro daquelas necessidades que já foram aprimoradas, o indivíduo que se candidatava a um plano de iniciação, ele tinha que ser versado em 3 grandes elementos: nas artes, tá? Nas artes, na filosofia e, na verdade, no direito. Então, nós teríamos os componentes que abarcariam todas as possibilidades de apreensão das virtudes. Isso para que ele estiver estado naquele ambiente devido à situação de Adão, os 3 grandes valores, a sua. Querem fazer algum comentário sobre o que foi dito aqui agora? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí a gente tem ciúme da conquista do outro, da beleza daquilo que o outro conseguiu construir. E nós vamos percebendo uma série de dificuldades. No livro, nós não começamos mais sobre ciúme ainda não, né? Não. Nesse livro, Conflitos Existenciais, tem um capítulo destinado, número 7, dedicado ao ciúme. E já adiante, nos diz que a psicogênese do ciúme está na imaturidade do espírito. O espírito imaturo, e é inquieto e insatisfeito. Inquieto e insatisfeito. Na verdade, é colocado que esse espírito imaturo, ele ainda não se reconhece como uma centelha divina, como um filho de Deus. Ele está com a sua autoestima muito adoecida. Ele está ainda precisando colocar um foco para construir a sua autoestima. E ele vive uma série de reações dificílimas, quais sejam a insegurança e o capricho. Então, ele se posiciona no convívio social de forma desajustada, sempre buscando aquele ponto de conexão. Se ele não é valorizado, ele se afasta. Aquelas coisas, ele ainda com muita facilidade. Tem uma série de posicionamentos na vida que só dificultam o convívio. E é dito o seguinte, que na verdade, o que ele almeja, esse espírito, vamos chamar imaturo, que ainda vive na tônica desse ciúme, o que ele aspira é o amor. Ele quer se amar. Mas ao mesmo tempo, ele tem que entregar esse amor. Então ele quer receber o amor, mas ele não quer se entregar a esse amor. Porque ele tem o seguinte, ele pensa que o amor está ligado à posse e à dominação. Posse e dominação. Então tem que ser meu. E ao mesmo tempo ele não quer ser possuído e dominado pelo outro. Então olha só o grande desafio. Se eu vejo o amor dessa forma, como padrão de possessividade e de domínio, como que eu vou me entregar a uma armadilha dessa? Tá certo? Então ele tem o grande conflito do ciumento, segundo Joana de Ângeles, passa por essa raiz. E vejam bem, só que em muitos momentos ele cai naquela polaridade, de novo surge o pêndulo, tá? Aquele pêndulo que nós comentamos, posições dinâmicas. Ele, em muitos momentos, ele se desinteressa das próprias aspirações. Então, não vou lidar com a aspiração, o que eu desejo, e aí ele se submete a um padrão de alguém que é dominador. E aí surge uma afetividade doentia, destituída de significados nobres e de vivências enriquecedoras. Então o ciúme, ou o ciumento,
se ao estar na posição de sentir o ciúme, ou quem se submete a ele, está sujeito a esse movimento pendular. E não consegue manter e sustentar o padrão da autoestima sadia. Sabe por quê? Porque ele acredita que ele não é merecedor do carinho, nem do devotamento do outro. Olha só. Como que eu vou me entregar se eu acho que eu não mereço isso? No amor genuíno. E aqui nós temos a gênese de uma convivência insuportável em face da geração de contínuos conflitos que o inseduro se permite. Então os conflitos vão sendo renovados a cada dia. E aí nós falamos o seguinte: o conflito é gerado por questões às vezes mínimas. Mas no fundo, o que está na base é a insegurança. A autoestima comprometida, não se sentir merecedor disso. Essa seria a condição. São pontos comuns. Mas, na verdade, o invejoso é diferente. É um pouco diferente. Seria um estudo distinto. A inveja, eu quero o que é do outro. Eu quero o lugar do outro. E eu elimino o outro. Agora, no ciúme, eu quero o outro. Perceberam? Eu quero o outro. Mas eu não tenho inveja daquilo que o outro está dedicando àquele perfil de que está junto a mim. Mas por isso que mescla, tem pontos comuns. Mas existe também, é como se nós fizéssemos assim. Em muitas dificuldades nós temos. É como se houvesse uma interseção, um terreno comum entre a inveja e o ciúme. Aí, tá? Mas existe uma visão transparente daquilo que é o ciúme e daquilo que é a inveja. Tá? A inveja, eu quero abarcar aquilo que é do outro e tomar para mim. Não é um sujeito verdadeiro de amor. Nenhum de tudo. Não é. O ciúme não é. E como que Joana de Anjos diz? Olha só. A imaturidade psicológica daqueles que assim agem torna-se tão grave que procura justificar o ciúme como sal do amor. Se não há ciúme, não há amor, não tem a denúncia, né? O tempero. Como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito, do sal da desconfiança. Então, na verdade, o ciúme seria a expressão do sal da desconfiança. Tá? Então, no livro Consolador, Emmanuel fala sobre o ciúme como uma grande questão a ser eliminada. Nós temos que lavar do nosso coração o ciúme. Ele precisa ser retirado, porque ele está sofrendo, ele sente, e tem a alma dele. Olha só que coisa mais tranquila, o amor que caminha na confiança irrestrita. Na confiança irrestrita. Ainda que tenha disse-me-disse, né? Ainda que tenha discórdias, enfrentamentos, brigas e conflitos, porque a nossa relação ainda é desse patamar, o que acontece? Numa condição de confiança irrestrita. Isso é superado. Vou falar isso assim. Como é que fica? Né? Perceberam o desafio? Mas a gente tem a tendência de achar que o ciúme é só o ciúme do gostar do outro, dentro de amor. Só que o ciúme de tantas coisas, uma amizade, tudo. Eu tenho amizade com uma pessoa, eu tenho ciúme do outro que mais amizade que eu. Mas o que é isso, gente? Domínio, não é? Não é dominação? Mas
acredito da gente aqui, né? Ciúme já associado com amor. Mas nós não estamos aqui para aprender? Nós não estamos aqui para poder renovar nossos conceitos? Nossa proposta não é essa? Tentar ver com outros olhos? Porque a gente está para nós. Ciúme é agradável? Nós sabemos que todos nós sentimos ciúme, nós vamos estar nessa faixa. É agradável? É extremamente desconfortável. É muito desconfortável. E nós percebemos que isso pode crescer e tomar uma proporção com os crimes passionais em nome do amor, que na verdade não é em nome do amor, mas sim em nome do ciúme. Hoje, que pena que eu não trouxe uma história do irmão Chico. E é fruto do dia seguinte. Então eu vou contar mais ou menos, tá? Que tem a ver com ciúme e com a situação. Não estou lembrando os nomes. Uma senhora estava no ônibus conversando com um rapaz jovem, falando do grande carinho que tinha por determinado... Aí fala o nome. Vamos colocar Rui. Não é essa a história não, mas é porque a gente percebeu. Aí, tinha muito carinho pelo Rui, que o Rui hoje era um componente imprescindível à existência da vida dele. A existência dele. E que sem o Rui ela não sabia o que ela faria. Que o Rui ocupava mais da metade da vida dela. Eu estou falando tudo que o Rui representava. E o jovem escutando aquilo, e no ônibus, escutando a conversa, estava a vizinha. E a vizinha, que tinha o péssimo defeito de comentar a vida alheia, vira e chega em casa e fala assim, encontrei com o fulano e tal, mulher lá do seu colega de trabalho, coitado, enquanto ele fica fazendo tudo por ela e cuidando da casa, trabalhando de tudo, está ela envolvida com um tal de Rui. Um tal de Rui, que ela falou isso, que ele representa na vida dela. Aí, o marido escutou aquilo e tomou as dores do amigo. Falou assim, não, ele vai saber disso. Ele não pode ficar nessa situação. Bom, dito isso, foi do trabalho e chegou em casa e chegou no trabalho e contou tudo para o amigo. O amigo falou assim, gente, não posso acreditar. Não posso acreditar, nós estamos tendo uma vida tão boa, tudo tranquilo, mas eu acho que você deve pesquisar. Aí ele resolve chegar em casa e orar não esperado. E chega em casa e encontra a mulher com um homem no quarto em posição assim, duvidosa. Em posição duvidosa em torno da cama. Duvidosa, tá, gente? E diante daquilo, ele não teve a menor dúvida. Saiu de casa e suicidou. No velório, estava viúva, sofrida, completamente arrasada com a perda do marido, em situações inexplicáveis. Por quê? Como? Por quê? E aí, sim, diante da situação esclarecida, soube que Rui era um cachorrinho que havia sido adquirido para preencher o vazio da falta da presença física do marido, a quem ela devotava extremamente. E que para melhorar a condição e o conforto do lar, ela havia adquirido um colchão. E o rapaz ali se encontrava ajustando o colchão à cama para que o conforto dos dois fosse melhor. Tudo esclarecido. A vizinha
Que coisa, hein? Como que uma pessoa se deixa levar por um vício desse? A razão de ser ainda seja fundamental. Porque assim não é. Quem que faz o mexerico, quem que faz o inferno, quem que faz a intriga, faz por vício. E não direciona as consequências. E azar daquele que entra. Ele sentiu ciúme? Será que teve ciúme? Nós poderíamos colocar como uma situação de ciúme? Oi? Foi ciúme mesmo. Foi ciúme. Ele teve ciúme do aspecto e ciúme daquela presença lá, porque para ele, selou. Onde é que estava a confiança? Não existia confiança. Não existia confiança. Então nós observamos essa história, não sei nem por que foi que eu li essa história essa semana, que eu vou contar hoje, né? Eu li ao longo da semana, assim, me achei interessante, curiosa, né? E ela veio aqui. Depois eu vou ver de que livro que é, porque é muito, né? A propósito, né? Que a gente vê as consequências nefastas. Nefastas. Agora, como é que fica essa pessoa? Né? E quantos? Porque a gente sabe que o bem é construído, e o domínio, né? O domínio é construído a partir do domínio de si mesmo. Domínio. E aí, dominando as nossas tendências, que precisam ser dominadas, sim, aí nós criamos espaço para a edificação de padrões novos, que podem gerar aí o poder sobre. Porque aqui nós estamos vendo como poder como virtude, e não como o que nós chamamos de poder, que na verdade é domínio. Tá? Vocês entenderam? Poder como virtude. Poder é virtude. Isso é conquistado. Tá? Vamos seguindo? E aqui ainda temos, dentro da Gênesis, o João de Anjos ainda falando sobre o ciúme, ainda tem assim, uma série de abordagens bem significativas, e o texto é grande, tá? Então acho que não dá pra gente falar tudo sobre ele, mas vamos pensar alguns elementos. O ciúme tem raízes, portanto, no egotismo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Egotismo. O que é egotismo? Você sabe o que é egotismo? É a supervalorização de si mesmo, tá? Eu sou o ponto exponencial. Não é o egoísmo, tudo para mim. Aqui no egotismo se assemelha muito à questão do orgulho e da vaidade, tá? Em termos desse posicionamento como grande, tá? Então nós precisamos trabalhar, né, na proposta de Jesus, ser o menor, né, ser o servo de todos. Nesse trabalho, nesse projeto de sermos o servo de todos, que nós já refletimos sobre, surge o exercício da autodisciplina e da entrega pessoal. Aprimorando a cada dia, esse é o tratamento, tá, gente? Nós temos que incluir as raízes do mal para trabalharmos o tratamento do mal. Porque nós sabemos que para sofrer esse espírito que é muito complexo e que nós precisamos nos libertar disso, né? E a existência física tem por meta o quê? O aprimoramento dos valores espirituais. Aprimoramento dos valores espirituais. E aqui voltamos ao que foi comentado. Qual é a nossa meta? Evolução pessoal. Como que nós vamos evoluir se nós continuamos com determinados compromissos tão enraizados na nossa intimidade e ainda achando que são expressões positivas? E entrega pessoal. Entrega pessoal. Vocês lembram que na agenda a pessoa não se entrega? Já não quer correr risco?
Ela não quer fazer os vestidos se entregar. Ela não se entrega. Ela fica em cima do muro, né? Faz o jogo, mas não se entrega. Porque vai que eu me entregue aí, eu caio na roda viva de domínio da conta do outro. Porque a cômica é vida. Com certeza. Então não é só, pode ser uma expressão só, como eu vou manifestar em outras situações também, que a gente tem que colocar só um outro. Aqui, ó, a questão é ligada ao dominar, né? Nós tiramos ciúme, na verdade vocês, né, trouxeram a ideia do ciúme a partir do domínio, não foi? Foi aqui, ó, né? Ele foi dito aqui e teve uma relação direta com o domínio. Quando nós colocamos com o outro, é porque com o outro é tão fácil e notório que nós até justificamos como sendo salvo a terra, não foi? Não é? E nós justificamos e falamos o seguinte, não, se não há ciúme, como que é? Se há... Como que é? Hã? Se não tem ciúme, não tem amor, né? Se não tem ciúme, não tem amor. Quer dizer, é uma crença que nós cultivamos para perceber naturalidade e normalidade em algo que não precisaria existir. Aí nós damos um lugar especial para o ciúme. Nós entronizamos o ciúme como o sal, o tempero do amor, tá? Esse tempero do amor, tá? Só por isso. Mas isso é tônica do indivíduo. Isso é tônica do indivíduo. Algumas pessoas vêm com inveja, outras vêm com rebeldia, outros vêm com uma revolta tônica, em termos daquilo que nós precisamos trabalhar naquela existência. Tônica que se manifesta, se a gente se observar, fizer uma autoanálise, nós vamos identificar em que aspectos nós estamos sendo mais repetitivos e gerando comportamentos adoecidos, que como foi dito, é uma afetividade adoecida, né? Mas talvez quando foram queimados, é porque a pessoa finalmente leu, o vídeo era bom, mas foi ensinado no batizeiro. As situações entre pessoas que são assim, tudo que vem dele é bom, porque é tudo errado. Essa questão passa pelo domínio, né, gente? A questão do domínio. Que aí tem o domínio das ideias, né? Nós podemos buscar tudo aquilo que foi colocado, o domínio das ideias, então na ciência. Nós podemos ter um domínio daquilo que é a definição da beleza. O senso estético, vamos colocar estético. Os conceitos de estética, de beleza, não variam no tempo. E definindo, afinal de contas, o que é realmente mais bonito. Uma pessoa holística, né, com forma redondinha, o quê? Ou uma pessoa esquálida. Tá? Com conceito de beleza. Estou trazendo isso para poder mostrar. Que é o que domina numa época. E se nós colocássemos pessoas altamente entendidas do centro estético, será que haveria um consenso em situações e épocas diferentes? Será? Como que eles veriam na Idade Média um modelo da qualidade? Será que seria o padrão da beleza? Tá certo? Então nós estamos falando isso. Como que em todos tem um domínio temporal. E que passa, né? Em tudo, nas ideias, naquilo que nós definimos como referências. E mudou, tá? Então nós observamos. Agora, existem várias situações que precisam ser visualizadas para que nós possamos trabalhá-las. E aqui fala que
que existe um mecanismo circular, movimento circular no instrumento. Movimento circular, tá? Muito comum, que ele está sempre em busca da fidelidade absoluta. Absoluta. E o que é a fidelidade absoluta? Ele quer uma fidelidade absoluta, sem condições de manter-se nessa fidelidade absoluta, sem uma condição tranquila. Perceberam? Exige do outro essa fidelidade absoluta, que na verdade ele sabe que não existe, porque ele próprio, como referência pessoal, não dá conta. E aí sim, ele começa a criar essa situação de insegurança pessoal. E aí sente-se ferido. Porque o que nós estamos chamando de fidelidade absoluta seria qual que é a nossa relação, qual que é a primeira virtude do cristão a ser desenvolvido. Você lembra qual que é? Você não lembra não? O Lisboa Nova fala qual é a primeira virtude? Fidelidade a Deus. Olha só, a primeira virtude a ser conquistada é a fidelidade a Deus. O ciumento, ele se coloca no lugar de Deus e quer a virtude de fidelidade absoluta a ele. Olha só. Complicado, né? Não é? E a fidelidade absoluta, ela vale. Na relação com o Pai. Nesse sentido, então nós vamos assim. Ele muitas vezes se sente, né? Se sente numa condição de um triângulo imaginoso. Tá? E essa posição vai criando uma suspeita que o torna infeliz a posição. E fica, olha só, gente, quem é vítima do ciúme, não é vítima quem sofre o ciúme do outro, quem é vítima do ciúme, vive nesse padrão de ciúme, vítima de si mesmo, nesse padrão, e que ele fala? Tem que observação alucinada. Observação não tem nada, né? Só que tem um olhar que deforma as coisas. Você não vê as coisas como elas são. Foi a deformação do rapaz e do carro. Se ele estivesse tranquilo, primeiro que ele não estaria lá na sala de hora e na surdina para poder pegar alguma coisa para trabalhar, né? Não ia chegar de mansinho para poder pegar. Mas imaginemos que, por ironia do destino, naquele dia sentiu mal, tá? Sentiu mal. Não teve a fofoca nem nada, tá? Imaginemos a história do irmão Chico. E ele chega em casa fora de hora normal. E abre a porta, corona, e vai entrando, né? E chega no quarto e encontra ela com o rapaz lá no quarto. Aí, no mínimo, falei, o que é isso? Não? O que é isso? Ele não ia depreender já o que é isso. O esperado já ia ser, o que é isso? Ela olha, claro que sim. Comprou um colchão novo, que nós estamos fazendo aniversário de casamento. Era surpresa, né? E aí? Então nós observamos como que a condução do instrumento acaba sendo pela distorcida, né? Porque poderia acontecer, né? Não poderia acontecer. O que estamos estudando aqui? Né? Ele não se permitiu ver o que estava acontecendo. Ele viu aquilo que a fantasia dele já havia construído. E aí,
teve assim, uma ativação destrutiva no último grau, né? E optou por uma autodestruição. Bom, então nós vamos falar bastante coisa sobre essa questão e a origem, né? Tem muitas coisas, né? A proposta, em termos do que nós deveríamos trabalhar no território do eu mesmo, né? Do si mesmo, é alimentar nossas necessidades primárias. Essas que retratam o Egito. Mas existe ainda uma série de outros elementos que precisariam ser trabalhados, outras necessidades. Nós temos necessidades de segurança, de conforto, de ausência de medo, de busca do amor, de competência, de aprovação e também de reconhecimento. Nós precisamos de tudo. De tudo faz parte das nossas necessidades. E aí, depois que nós conquistamos esses elementos, nós contamos a nossa evolução. Nós teríamos uma outra faixa de necessidades a serem adquiridas, que passam pelas necessidades cognitivas. Nós precisamos aprender. Aumentar nosso patrimônio, nós precisamos de ordem, beleza e de realização pessoal. E assim nós poderíamos dizer que essas necessidades fisiológicas, elas estariam no terreno do gado, tá? As necessidades de segurança, conforto, ausência de medo, busca do amor, competência, aprovação e reconhecimento, já representariam a nossa prata, tá? A prata que nós buscamos. Ao passo que as necessidades cognitivas, de ordem, beleza e realização pessoal estariam na falta do outro, tá? Então buscando e nós vamos transformando. Porque muitas vezes, vocês observaram que quando a gente passa por um período de carência muito grande, vamos imaginar assim, uma pessoa que não andava na roça de salto. Quando ela consegue o primeiro emprego dela, o que ela vai comprar, gente? Você tem dúvida disso? Você tem uma máscara. E pode até estabelecer uma compulsão por sapato, não pode? E comprar sapato sem parar. E sapato de todos os cores, todos os modelos, todos os saltos. Eu conheço uma pessoa que tem, assim, uma verdadeira fascinação por sapato. E é algo que antes é a raiz de tudo ser. Senão ele podia ir outra. A necessidade de buscar esse piso que por tanto tempo se sentiu fora dele. Então, assim, da mesma forma do sapato, poderia ser bolsa, poderia ser joia, poderia ser carro. Pode ser qualquer coisa, livros, né? Livros. Definindo assim, foi limitado no desejo cognitivo, ou na necessidade cognitiva, então, aí estabelece o compromisso separado. Diante dessas colocações, nós percebemos onde nós nos encontramos. E, a partir desse reconhecimento, é necessário eleger um caminho para sairmos daquilo que nos aprisiona. E aí a pessoa me fala o seguinte: será que eu preciso de tanto? Será que eu preciso de tanto? É até difícil organizar a casa com tanto. Então já surgiu não mais o desejo dessa posse do objeto, mas já surgiu a necessidade de ordem. E aí a pessoa vira e fala o seguinte: não, agora eu estou primando pela beleza. Antes eu saía e comprava 5 pares de sapato. Agora eu entro, olho, avalio e percebo. É bonito mesmo, porque a minha fonte não é ter o sapato, não é ter um sapato que corresponda ao padrão de beleza. Não. Eu vou fazer como chama? O lançamento da estação, né? O lançamento da estação, o lançamento da época. Então, quando chega, né? Essa estação, a moda, né? O lançamento dessa estação não me atende. É a coleção, a coleção. Essa coleção não me agradou. Eu vou preferir ficar com meus grandes. Essa coleção eu passei, eu pulei essa coleção. Porque para mim, no meu conceito de beleza, já não me atendeu.
Oi? Ué, o que vocês acham? Vocês não acham que melhorou, não? Melhorou demais. Antes, então vamos no meu sapato. Alguém aqui tem em casa sapato que dói? Pé? Tá certo? Agora, por que não compramos sapato que dói o pé? Não, gente, eu não compramos. Não compramos. Por quê? Porque está usando, tá? Porque eu não tenho, porque o preço está bom. Por uma série de justificativas. Pois é, o preço está bom, né? Oi? Ah, eu uso, aqui ó, eu uso, achei lindo, tá doendo, mas eu uso um pouco, depois ele vai maciar, né? Então, nós temos uma série de coisas. Quando nós compramos o sapato que dói, nós estamos nas necessidades fisiológicas. Eu preciso ter o sapato, tá? É mais ou menos isso. É o gás, tá? Mas aqui você viu que já na praça, segurança e conforto. Aí eu disse, não, eu quero uma espinha de cabra. Não é? Uma espinha que parece que eu estou de sal. Aí eu vou nessa casa e eu evoluí. Então, gente, a gente não é isso. Oi? Não necessariamente, tá certo? De repente eu vou comprar um sapato que é 5 vezes mais caro do que aquele da promoção que não ia, tá? Não é necessariamente a receita, tá? Isso que a gente tem que estar atento, porque às vezes o que é confortável, que envolve um padrão de ordem de beleza, custa caro. Nós vemos o preço que é abrir mão de chão. Custa caro ou custa? É isso que nós estamos falando. Nós estamos brincando de sapato para concretizar a ideia. Tá? Mas, conquistar valores e necessidades mais nobres custa caro demais. Custa caro. Evoluir é pesado, em termos de esforço, em termos de tempo, em termos da nossa dedicação, da disciplina que temos que ter, certo? Porque para isso, vejam bem, nós temos de aceitar o que ela diz. Todos erram. Todos erram. A ninguém é concedido o direito de permanecer no muro das lamentações em torno de reais ou imaginárias aflições. Então, o primeiro passo para nós poderia ser, quando eu for comprar um sapato, antes de mais nada eu vou ver se ele machuca no pé, né? Uma ideia. Isso gera incômodo, gera sofrimento. Está gerando essas coisas? Vamos avaliar onde está a dificuldade. Onde está a dificuldade? É a autoavaliação o tempo todo, né? A dificuldade está em mim. A dificuldade é circunstancial. Que contexto é esse que eu, enquanto pastor, estou promovendo? Que domínio é esse que eu quero exercer na vida do outro ou nas circunstâncias? São coisas do dia a dia, né? Vocês me falam o seguinte, você põe uma roupa, aí você vai assim, né? Desse jeito eu não sei manter, não é? Pode estar horrível mesmo, pode estar ridículo, né? Mas aí existem outras formas de ver, não pode? Dizer de outra forma? Porque se a pessoa diz, vai achar que é isso, não, ela começou isso, no padrão dela. Então, para que ela possa perceber e despertar
enviar a visão dela, ela precisava do outro fazer de explicação. Porque a que ela escolheu numa época poderia ser até adequado em outra época da vida dela, mas não é mais ajustado no momento atual. E uma série de outras coisas. E aí, olha que bonito que ela diz. O amor, que nós estamos falando então que ciúme não é amor. O amor é como um perfume, espraia-se invisível, mas percebido, impregnando os sentimentos que se identificam, facultando saúde emocional e bem-estar a todos. Tá certo? Então, tem que gerar bem-estar. Bem-estar em todos. Tem que ficar feliz. E vejam bem, para aqueles que estão buscando exercitar o amor, a ação fraternal da solidariedade é uma proposta, então serviço em favor do semelhante, tá? Por favor, e ainda coloca, é saudável ajudar. Aquele que se dedica à compaixão e à caridade, identifica-se com muitos. E outra coisa que diz é o seguinte, que é o exercício, né, a terapêutica da bondade, é de novo, os bons, aí volta nos bons. A terapêutica da bondade, ao lado da psicoterapia, né, e todos os recursos, amplia o nosso afeto. Então, nós começamos a viver o afeto de forma diferente, ampliando os nossos laços e com isso, dando conta de fazer da amiga da amiga, uma amiga potencial, né? Por que eu vou ter uma amiga? Por que eu não virar amiga da amiga? Né? Por que não? Então nós criamos a possibilidade de uma expansão muito grande. Bom, acabou que nós ficamos só na contenda, né? Na contenda do primeiro versículo.